Muito bem, estamos de volta, o segundo bloco do nosso BH Todo Dia. Agora a gente vai entrar mais nos projetos, dos nossos convidados. Conhecemos os nossos convidados através da cidade e, claro, acabamos conhecendo um pouco da história deles, da relação deles com os projetos, tanto o audiovisual quanto o teatro. E aí eu começo com você, Des, porque eu falei assim, Ópera Massacre. Você falou, Elias, não é bem uma ópera. Então me explica que história é essa. Bom, vamos lá. Eu escrevi esse texto em 2020, eu tenho outros trabalhos registrados, mas quando eu terminei ele, eu sabia da importância que ele tinha para o momento que a gente estava vivendo, que era um momento de isolamento social. A arte, para mim, sempre teve esse lugar de desconforto. Eu sei que quando eu começo um trabalho, eu vou ir para lugares muito escuros. Então eu quis mesclar dois universos que são totalmente distintos, porque ópera evoca glamour, ela evoca sofisticação, e Massacre é completamente caótico, doloroso. E aí eu mesclei esses dois universos. Na trama, Elias, a gente tem uma senhora que é vítima de um erro médico e volta para casa no estado semi-vegetativo. Só que os seus familiares gostam tanto dessa notícia, de que ela morreu, que mesmo ela voltando, eles desconsideram ela. Então eles passam a organizar o seu velório, a cerimônia de despedida, com ela ali, observando tudo aquilo. E de alguma forma a gente pode fazer uma associação com o que a gente viveu na pandemia, que é ficar em casa, preso, ouvindo todos aqueles absurdos que permearam o noticiário naquele período e naquela crença de que talvez a gente não estivesse com as pessoas mais preparadas para assumir aquele momento de crise e de uma pandemia que tinha, já mostrava devastadora por todo mundo. E tem hora que a família é serpente, né? Eu acho que é isso. E talvez por isso, Elias, que as pessoas fiquem tão impressionadas com esse trabalho, sabe? Sim. Porque é fácil a associação, sabe? Com o que acontece nos seios das famílias. Eu acho que tá aí o segredo do ópera. Ópera Massacre não é uma ópera, mas a música e a sonoplastia, de um modo geral, tem muita importância. A gente trabalha ali com Vivaldi, a gente tem Mozart, Dolores, a cantora que volta no estado semi-vegetativo, é uma cantora, né? Cantora de ópera. Que barato, assim, grande sacada, hein? E o nome Dolores também. É muito legal, Elias. E é surpreendente. Os atores e atrizes cantam no palco também ou não? Mas tem dança, tem performance. Sim, performance. Toda a montagem do ópera segue uma coreografia, segue um ritmo. É engraçado também, acima de tudo. A gente saiu recentemente no jornal Estado de Minas e a manchete era o riso amarelo diante do massacre. O efeito do massacre também está no espetáculo quando a gente trabalha com a iluminação, alguns apagões. É muito diferente e é um trabalho que eu me orgulho muito. Eu passei ele na frente dos outros de uma forma muito corajosa, porque eu sabia da importância dele, e esse foi um trabalho feito na vontade. Eu cheguei num ponto que eu achei que não era mais vantajoso para mim tentar terceirizar os meus sonhos. Então eu peguei esse projeto e falei, eu vou fazer ele acontecer. E me sinto muito orgulhoso de ser o fio condutor que fez tudo isso, porque ele é muito difícil pensar na execução dele. É um elenco grande, tem 1h30 quase de espetáculo, então foi um grande desafio que eu assumi de forma corajosa e que as pessoas, os artistas, que somaram, trouxeram também as suas bagagens e a gente construiu um trabalho que é muito valoroso, muito significativo, que flerta com o teatro do absurdo, que tem elementos de terror, mas que também é muito engraçado, cômico, e eu acho que as pessoas vão gostar muito de ir prestigiar esse trabalho e aproveitar a campanha também de popularização, Claro. Ingresso popular. Vá não só ver ópera, mas outros espetáculos também, porque redescobrir o teatro, a magia do teatro. Eu acho que isso é muito importante. Ô Dias, me conta uma coisa aqui. Tem lei de incentivo à cultura ou é na base da raça? Foi na cara e na coragem mesmo. É mesmo, na bilheteria? O projeto ele foi encaminhado com recursos próprios. Tá. Isso foi lá quando você montou... Eu escrevi o texto em 2020. Isso. Final de 2021 a gente já começou o ensaio, Estreamos em junho de 2022, passamos por 3 grandes teatros e agora a gente está na campanha, Fizemos o primeiro fim de semana agora no Santo Agostinho e a gente está indo para o último fim de semana, que é no Teatro SESI Minas, no Grande Teatro SESI Minas, que vai ser uma apresentação
algumas apresentações bem diferentes do que a gente já experimentou pela dimensão do teatro mesmo, né? Que é bem grande e elegante, charmoso, e vai ser muito legal recebê-los. Agora, você falou aqui fora do ar que você também já teve incursões em animação, né? Sim, eu fiz um curso de cinema de animação no Sesc. Por que você interessou por fazer? Eu achei muito legal, eu sou uma pessoa que eu gosto do cinema, inclusive eu até brinco, Elias, que o ópera tem alguns elementos, por mais que a matéria-prima dele seja esse meu estado de vulnerabilidade na pandemia, obviamente, de forma consciente ou inconsciente, eu manifeste as minhas influências. Isso. E aí, eu acho que dá para fazer, eu acho que tem um residual de Hitchcock, por exemplo, no ópera. Na literatura, a gente tem Agatha Christie. No teatro, eu sou muito apaixonado por Plínio Marcos e Nelson Rodrigues, então também está por ali. Também. E o absurdo, né? Beckett, Ionesco, essa turma toda. Então eu acho que é isso. Aí eu fui para o cinema de animação, tive uma experiência muito legal, inclusive o roteiro da nossa montagem final foi assinado por mim. E eu gosto muito, né, dessas linguagens cinematográficas, seja do horror, seja da animação. Temos mais um roteirista aqui, ó. Opa. Tá vendo? Os roteiristas dominaram o programa. Estamos juntos. Legal, vamos falar um pouco do trabalho do roteirista? Como é que claro. nasce? Como é que é? A escrita de um roteiro, assim, ela varia muito de profissional, varia muito de projeto, igual a animação é um processo, a dramaturgia é outro processo, a televisão, o cinema. Mas, assim, é um processo muito de pesquisa, né? Então tem uma questão de se preparar para o que você está fazendo e se preparar não só no conteúdo, no sentido de nós vamos escrever sobre culinária, eu tenho que entender um pouco, porque eu não sei cozinhar nada. Isso. E eu vou fazer uma história de um cozinheiro aventureiro, e aí, como é que faz, né? Legal. Mas ele disse que é um bom fazedor de pipoca. Melhor. Vamos começar. Macarrão instantâneo. Macarrão, isso. Tem seu valor, claro. A gente chama de lame no filme, inclusive. Salva vidas. Vamos começar, vamos um pouco do início, assim, da animação, né, do Jeff. Aqui o Dez falou da questão, é ele mesmo, ele é o diretor, ele roteirizou, e uma questão muito visceral, né, de sofrimento dele durante a pandemia, de todos nós, mas você escapou, entre aspas, né, botou pra fora isso aí. Canalizou, isso. Como é que foi o caso da animação, dessa animação? Do Chef Jack. O Chef Jack ele é um projeto de mais de 10 anos, assim. Se for pegar desde o momento que eu fiz que eu tenho um caderninho até hoje, eu tô procurando ele já tem 2 dias, eu tenho que achar lá. Eu escrevi uma linha, assim, que só um pequeno backstory, assim, né? Isso. Eu sou formado em animação e quando eu entrei na faculdade, eu queria ser modelador 3D. Eu queria fazer bonequinhos. Mas eu descobri que eu sou um péssimo desenhista. Eu não sei modelar, eu não sei desenhar. E aí, na minha aula de roteiro, eu descobri que eu sou um excelente escritor. A prova, por exemplo, de específicas, eu tirei 20 em 100 em desenho e 92 em 100 em redação. Então já tinha dicas ali, né? Vai nessa. Eu fui descobrir isso depois. E aí, nos exercícios de roteiro, tentando construir, assim, ideias diferentes, eu ficava tentando pôr mundos conflitantes, igual o Dez falou da ópera e do massacre, né? Eu fiz assim mesmo, parte de um exercício de tentar, porque o contraste gera conflito, e o conflito ele enriquece uma história. E as pessoas adoram conflito, Exato, interesse, né? Não, é importante para poder ter uma vida, narrativa interessante. Exato. E aí, no processo eu sempre tive um passado muito ligado a jogos, ao cinema bem clichê, né? O cinema bem americano. Cinemão. Cinemão, Star Wars, Indiana Jones. Então, a aventura sempre foi muito próxima de mim. Aí eu falei assim, eu tenho que criar o contraste com a aventura. Como que eu trago outro mundo que vai entrar que não parece que fazem sentido juntos, quando eu conecto eles, vai dar alguma história legal. E aí, nesse processo de ideias, né, de tempestade de ideias, eu pensei culinária e aventura. E aí eu escrevi isso, conectei os dois mundos há 10 anos atrás. Porque hoje culinária tá bombando, Tá bombando. Né? E na época, exato, é engraçado que o projeto ele foi evoluindo aos poucos, né, mas a essência dele sempre esteve ali, sabe? Que é isso. Vamos pensar num universo onde os cozinheiros, eles são aventureiros. Que o cara, quando ele tem, ou a moça, quando ela tem que cozinhar, ela não tem que só ir lá na cozinha e fazer o prato. Ela vai ter que ir lá no Monte Everest, pegar uma plantinha que nasce a cada 15 anos, e ela está debaixo de uma caverna e ele vai coletar aquilo e fazer uma lasanha. Então, assim, eu acrescentei elementos, né? Eu tentei unir elementos desses dois mundos para criar essa narrativa, sabe? E aí foi um processo muito de amadurecimento. O Jack, o personagem do Jack, conversa com muitas... aí falando um pouco dessa vulnerabilidade, né? Dele ser um personagem muito perfeito, assim, sabe? Dele se achar muito... E aí são tentativas do meu eu de tentar criar uma imagem de
sabe, eu sou forte, eu dou Forte, conta, eu vou, isso. eu vou seguir em frente, mas ele tem muita insegurança. Então, é muito legal, assim, a gente como criativos, a gente está invariavelmente trabalhando o nosso eu ali nas nossas obras, né? Aí como é que você chama o Guilherme? Como é que é isso aí? A parceria com o Gui foi, do Fiuza foi muito assim, a gente começou com o projeto, porque o projeto ele era uma série, né? Tá. Aí a gente tentou por muito tempo conseguir editais, ele foi se aprofundando como série, só que surgiu a oportunidade de um edital de longa-metragem. Então me propuseram um desafio, transforma essa história serializada em uma grande história de 70 minutos. Já era de 80 animação desde o minutos. início? Sempre foi animação. Sempre foi animação, Sempre bacana. foi animação. Uhum. E aí que vai ser uma conexão interessante quando o Gui entrar. Mas aí a gente construiu o projeto, conseguiu o edital e aí a gente conseguiu a verba, né? A gente conseguiu Isso. viabilizar o projeto. E aí foi uma tentativa de um olhar diferente. Porque a nosso time, né, a turma da Imagine, do Luiz Fernando, o Giordano Bechelini, a nossa equipe da Imagine sempre teve bastante experiência em animação. Mas, pô, a gente quer ter um olhar diferente ali, sabe? Talvez alguém do live action vai trazer câmeras, movimentos, direções, encaminhamentos que vão enriquecer a nossa história. Vai pegar ela e levá-la para um próximo nível. E aí entra essa figuríssima aqui para... E aí, velho, como é que foi, hein? Cara, só para a gente explicar um pouco, hoje até a gente teve uma entrevista que foi engraçada, uma jornalista que eu gosto muito, falou assim, mas tem uma conexão com o exterior esse projeto de vocês? Eu falei, não, é um projeto todo mineiro. Mas não parece. Não parece. Mas vamos lá, vamos pegar o gancho. Inclusive, eu já tô morrendo de vontade de ver. Mas é aquele negócio de ficar preso à tal da mineiridade. Mas como é que é a história do Chef Jack? Ele é um que a gente chama no mercado de um filme de produtor. Ah, tá. Então, o Arthur pega o projeto dele baixo do braço, Isso. bate na porta, senta com o Luiz e fala, pau, eu tenho isso aqui. A Imagine, que é uma estrutura muito bacana, uma produtora muito bem estruturada, vira e fala, vamos fazer uma série. Começam a batalhar o financiamento, que vai através de editais, Isso. aquela vida nossa de produtor. Eu também sou produtor, né? Não vou deixar de ser também, porque a gente tem que passar a produzir nossas coisas, porque senão a gente nunca dirige. Isso mesmo. E aí é que veio a estruturação do projeto, né? O projeto se estrutura mesmo quando está na mão de um produtor, e eu defendo muito isso, é pé no quem chão, estrutura né? projeto é Exato. produtor, produtor, roteirista é isso estrutura a história, o Isso. pensamento, mas como negócio, porque é negócio. Sim. Eu falo, botou cartaz na porta do cinema, cobrou ingresso, meu caro, desculpa, pode ser uma obra-prima, é um produto também. Né? Então, Isso. não desmerecendo nenhum dos tipos de produtos. E aí o Luiz, que eu já tinha trabalhado com ele em uma série educativa, de verdade, e conheci ele de mercado, de encontro de mercado, virou para mim e falou assim, poxa, você não quer dirigir o Chef Jack, uma animação? Eu falei, pô, mas é uma animação, eu não sou animador. Eu produzo animação, mas eu não sou animador. Falei, não, mas a gente quer um olhar de live action, de captura real. A gente não conseguiu um termo, uma expressão boa no Brasil para isso ainda. E eu falei, como assim? Não, a gente quer a estética e o pensamento como se fosse um filme. Um filme de cinema com atores. E a estrutura com que eu trabalho, Sacada acho que o Arthur interessante. Depois acompanhou, a gente trabalhou muito junto o tempo todo na produção do filme. Eu, quando vou começar um filme, eu tenho um roteiro pré-fechado, eu pego cada cena e separo plano a plano como é que vai acontecer. Você faz a decupagem? Toda. O tipo de plano, se ele é próximo, se ele é aberto, se ele é um zoom out, se ele é um traveling out, um paralelo. E, se puder, eu tenho planta baixa com movimentação dos atores e as posições de câmera. Perfeito. A primeira vez que eu mostrei isso para uma assistente de direção, ela olhou para mim e falou assim, Você é louco. é né? isso? Eu falei, Tudo isso? Vou ter que fazer tudo isso? Porque o que acontece? Eu fui assistente de direção há muitos anos. Faz falta, E né? aí, quando eu sempre via os diretores chegando no final do filme, eles estavam muito cansados, porque o processo é muito físico. Sim. E aí o cara, de uma noite para outra, ele tinha que decupar a cena de uma manhã. Ele já não tem mais. E quando você faz isso antecipadamente, você vai ter um pensamento do filme como um todo. Legal isso, hein? Assim, Esse é o pensamento do produtor, que organiza as coisas, mas é né? um pensamento cartesiano que eu acho muito básico, porque você já parou para pensar no sentido do verbo imaginar? Imaginar é transformar em imagem. Então é isso que a gente faz. Então ali você constrói, você monta o filme. Né? Quando juntou a forma como eu trabalho com o trabalho deles que a gente começou a fazer, o processo de produção de animação, você tem um roteiro, você entrega a cena para um storyboarder, o cara que faz aquela coisa quadro a quadro, e ele aprova. Aí não aprova, volta para fazer de novo, se o diretor gostou ou não.
a minha pré-decupagem, a minha decupagem já facilita o processo do storyboard, e isso já tem, são pequenas refações que a gente, eu odeio a palavra, refações. Não, mas muito, mas era basicamente um bem reenquadramento, pronto, né? então o processo fluiu muito mais. E disso a gente faz o que a gente chama de animatic ou animatic, que é o storyboard animado. E isso é que vai, a gente monta isso como um filme todo, Isso é então a legal gente demais, vê tudo. né? A tecnologia te permite E em isso. cima disso é que a gente foi trabalhar a gravação de vozes, porque a gente, por um hábito, um cacuete, a gente chama de dubladores, mas as nossas vozes não são dubladores. O que eles são? Eles são vozes atores. originais. Porque como é que funciona a dublagem? Um filme vem de fora, ele é feito em uma outra língua, normalmente é em diferente. inglês. Boa. E aí ele vai ser traduzido para a nossa língua e o dublador tem o tempo que ele vai ter que pegar Pra aquela encaixar frase ali, né? para encaixar não só no tempo, mas também no sync labial, no Isso. lip sync. Boa, Adaptar Fiuza. também, às vezes, o texto. Exato, tem que adaptar o alterar texto, alterar pra isso. encaixar Dublador. Muitas vezes nesse o tempo. dublador também é tradutor, porque ele também muda o sentido das coisas, né? O what the fuck vira, oh meu Deus! Essas brincadeiras. E aqui não, a gente faz o quê? A gente grava primeiro a voz. Cara, é quase um radioator, né? Ele é um radioator, radioteatro. é um set. Então a gente teve algumas experiências que foram feitas. A gente levou 2 atores. Que doido, Os você dois- criou a duas- voz as duas primeiro, vozes, cara. Para o set, para fazer lindo set isso. de filmagem. Era um ator trocando com o outro. Com o outro. E a partir daí você vai fazer animação. Então, aquela intensidade de animação contamina o animador, a intenção, a coisa toda. Cara. Que Aparecem cacos, interessante, aparecem Fiuza. cacos que não tinham antes. Isso. E o sync labial ele é perfeito. Daqui para frente, em outras línguas, aí sim o filme vai ser dublado. Peraí, deixa eu entender. Então, o desenho do personagem foi feito depois? Já existe a definição, A definição. o conceito, né, que é aprovado pelo Arthur, por mim, por todos que estão lá. Mas o processo dele de animação e os movimentos. Cara, então o vão Danton ser feitos Mello, depois. ele que dá vida mesmo o personagem. Sim, e aí é que está o barato de trazer o Danton Danton. Mello. É porque é o seguinte. Danton, para não ser Danton. Depois se Danton, você quiser te quando a contar Revolução essa história é Francesa. engraçada. Mas é porque o irmão chama Celton, Celton. e ele Danton. Aí a mãe chamava os dois quando era pequeno, ninguém entendia quem era. Aí ela passou a chamar ele de Danton e o outro de Celton, para não saber. Danton! Celton! Coisas de família. Que demais. Aí quando eu sempre falei do Danton, logo quando eu cheguei, eu falei, cara, o ator para fazer o Jack era o Danton. Por quê? Eu tenho como uma coleção de atores que eu carinho, figurinhas, que eu falo assim, um dia eu vou trabalhar com esse cara. Isso. Eu não achei o projeto ainda. Quando eu bati, eu falei, é ele. Porque fez a primeira leitura de roteiro. ele tem uma energia no acting dele, ele tem uma jovialidade na forma de ser. E se você parar para ouvir a voz dele, ele tem uma jovialidade na voz. Sim. Porque são coisas distintas. Ambos, né? O irmão também. Sim, mas verdade. O Celton tem aquela coisa um pouco mais introspectiva, para baixo e tal. O Danton não, o Danton já é mais tem uma energia, energia. ele é mais menino e tal. Rádio E eu jovem. falei, é esse cara. E aí todo mundo assim, pô, mas será que a gente vai ter orçamento para poder trazer? E essa não é a premissa das coisas. Pô, mas se ele vai querer dublar um filme mineiro e tal, de gente que está começando agora, eu falei, cara, a gente vai convidar ele para fazer uma coisa que ele nunca fez. Fez isso. Que é uma voz original. Que é, eu estou te convidando para você criar um personagem só com a voz. Só com a voz. Não vai ter seu corpo, não vai ter seu rosto. Aham. Porque quando você está num set, você tem alma, corpo, Isso. voz, Figurino, interpretação, tudo, né? figurino, maquiagem, cenário, tudo está ali. Né? Mas ali não, Agora, cara, é a voz, só é a performance da voz. É. E É um quando desafio. veio a voz, cara, veio assim, ó, Aí ele pau, topou. Ele pau. topou. A gente estava estimando que a gente ia gastar 6 dias para gravar tudo. Ele leu o roteiro e falou assim, eu tenho muita experiência de dublagem, eu sei o que eu estou fazendo. O Danton começou a trabalhar com 10 anos de idade. E eu acho que a gente grava essa voz com 3 dias. Aí todo mundo falou assim, que isso? É bom. Aí marcamos 4, né? O produtor também. Sempre uma sobrinha ali. Foram 3 dias e uma tarde livre para compras. Muito bom. E o outro personagem que é meio contraste aí? Tem um outro personagem, Tem, né? o Leonard, né? Isso. O engraçado é que o Chef Jack, ele tem 2 protagonistas. Ele tem o Jack, ele tem o Leonard. E eles têm arcos diferentes na história, porque eles têm conflitos muito diferentes, né? São mundos muito São distantes. muito distantes. Então, é muito legal, porque eles trabalham com um ensinando o outro coisas da vida, né? E é muito sutil isso, assim. Parece que o filme tem uma grande lição, mas assim, ele é muito sutil, ele é muito leve nesse sentido. Ele é básico como a vida é e como a cozinha deve ser. É a cozinha, boa. E o Leonard, ele é um moleque inseguro, sabe? Ele sonha em ser
cozinheiro aventureiro, que é quase uma celebridade. Não, não é quase. Ele é uma celebridade. É uma celebridade. Os cozinheiros aventureiros têm os status dos top stars, né? Dos pop stars, de músicos famosos, de atores e São atrizes pop, famosas. né? Eles são considerados assim. Então, da mesma forma que o Leonardo DiCaprio tá andando na rua, as pessoas vão ficar loucas pra ver o Jack andar na rua, é bagunça na hora. Então o Leonardo, ele sonha em ir pra esse mundo, né? Esse mundo de fama, esse mundo da aventura, né? Só que ele é franzino, fraquinho, baixinho, então ele é muito inseguro, ele não sabe se ele vai dar conta, ele tem uma mãe bem rígida, que, você não tá preparado ainda, né? Mas aí o legal é isso, porque eles vão pra aventura, não vou dar spoiler. Tá. Mas a mãe dele é a empresária do Jack. Ela é empresária do Jack, então eles estão juntos ali. É uma mulher bem sucedida. E aí, por motivos. Tem uma trama aí, ó. Tem. Tudo bem amarradinho, assim. Aí ela. Enfim, aí é interessante isso, assim, como que o Jack ele tem que aprender a ser humilde e o Leonard tem que aprender a ser confiante, sabe? E aí, quem faz o Leonard? Como é que você Então, escolheu? é o Rodrigo Schimburger, que tem até um nome meio complicado de fazer. Eu não sei falar. O filme, ele nasce em Minas Gerais, ele é um filme mineiro, de uma produtora mineira, com um diretor mineiro, um criador mineiro. Isso. E que tem o Luiz, quando ele começou o projeto, ele faz uma conexão muito interessante com a gente, com o Rio Grande do Sul, com o estúdio do Kiko Ferraz, que é um cara que tem uma vasta experiência em construção de som, de filmes, porque na animação você parte do zero, né? O live action não, você faz o som da porta batendo, você tem um som. Perfeito. Ali não, você não tem nada, você você tem um tudo. vazio, o vácuo. E o Kiko tinha muita experiência disso, e é muito competente, tem uma equipe muito competente. E aí a gente batalhou muito, eu falei, olha, eu acho importante a gente ter pessoas daqui. A gente tem o universo do Jack, o universo dos cozinheiros, ele é muito diverso, como é diverso também o mundo. Então a gente tem etnias, negros, asiáticos, tudo isso dentro do filme. E a gente batalhou muito para que uma mulher fosse dublada, uma mulher negra fosse dublada por uma mulher negra mineira. Então a gente tem a Rejane Dias, que está no Marte 1, que faz uma das personagens, a Thaisa de Paula, que é daqui de Belo Horizonte também. A Ana Clara começou comigo pequenininha, hoje já é uma moça, que já tinha feito uma outra série comigo, que também faz uma das vozes. E algumas vozes do Sul, que a gente trouxe, que aí foram apresentações do Kiko. Aí tem o Rodrigo, que é um pequeno gênio, porque ele faz uma voz de criança, ele é um homem de 30 anos. E o Schimburger, que faz uma voz de criança que é maravilhosa. Isso, porque geralmente são mulheres, né, que fazem voz de criança, sim, né? Sim. A gente testou muito isso também. Né? É comum na publicidade. Eu estou fazendo uma série de televisão em que quem faz a voz é uma mulher. Né? Mas o Leonard, ele é um pré-adolescente, ele tem uns 10 anos. Entendi. E o Rodrigo encarou muito bem isso. E a gente fez questão de ter o Rodrigo e o Danton no estúdio ao mesmo tempo para poderem fazer as cenas mais dramáticas. Todas as cenas que eles estão juntos foram gravadas. Vocês filmaram isso? Uma parte sim, mas não o tempo porque todo. Eu vi algumas coisas, né? A gente tem algumas coisas de backstage, assim, muito de legal. Muito legal. Boa. Muito e aí bom. a gente traz todas essas vozes. E é um filme mineiro que fala sobre comida, mas ele não tem essa coisa que eu particularmente não defendo. Da porque mineiridade. eu não quero regionalizar, eu quero nacionalizar a nossa cultura. Eu acho que é importante isso. Muito legal, porque assim, quando falam animação mineira, aí já vem um rótulo e todo mundo começa a procurar a mineiridade ali dentro. Sim. E a gente não encontra. A gente já eu não vinha para estreia, eu não pude, eu já respondi várias vezes isso. E eu acho que assim, isso eu fui pensar depois, consegui elaborar esse raciocínio. Acontece isso com a gente, né? Só depois da obra pronta que você elabora da onde você tirou aquelas coisas, onde vieram aquelas coisas. Eu acho que nós, mineiros, a gente tem uma coisa do culto à amizade, assim como nós temos também o culto à vida boêmia, ao bar, né? Mas esse culto à amizade, se você pegar a obra literária mineira, principalmente dos modernistas, do Otto Lara, do Drummond, do Pedro Nava, e depois a geração do Sabino também, você vai encontrar esse culto, essa amizade. Não, o Clube da Esquina. E aí que eu vou amizade, né? O Clube da Esquina é fruto de uma amizade. Não é assim, um movimento, não. Uma vez eu entrevistei o Milton, eu perguntei o que era o Clube da Esquina. Ele falou, não existe um, são muitos, são os quantos eu quiserem. E eu acho que o filme cultua isso. E o filme se passa no coração da gente, porque o coração das casas de Minas Gerais é a cozinha. A comida, o culto a essa comida, essa coisa. Não é a mesa, é a cozinha. É o fazer, o dividir, né? Essas coisas todas.
E isso para mim sempre foi assim. Eu aprendi a cozinhar com 14 Então a anos. mineiridade está na cozinha, de uma cozinha que não é uma cozinha mineira, Não, necessariamente. não. Mas Apesar de ter uma tá? cozinha que é maravilhosa, que quando a diretora de arte apresentou pra gente, eu quase caí duro. Tem uma cozinha que tem um filtro de barro. Ah, ótimo, ótimo. Eu vou Pelo dar- menos isso, né, Fiuza? Eu vou dar um merchan aqui, que é um filtro de barro São João, que tá lá, cara. Eu achei maravilhoso. Pelo menos o nosso filtro de barro, né? De barro São Pelo João menos. tá Tão lá. tradicional nas casas das vovós aí. Não é? É aquela aguinha, né? Mas o prato principal do filme é um baião de 2. Ah, tá. Então ele é um filme que se propõe também a falar com o mundo inteiro. É. E o barato Isso é legal, viu? do barato da animação, porque na animação se permite a dublagem. No mundo inteiro você aceita isso. E então a barreira da língua não existe mais. Boa. É. Perfeito. Então isso pra gente, em termos de mercado, de É. expansão, é muito bom. Disney sacou isso, né? Muito bom, gente. Ó, chegamos ao final do nosso segundo bloco e daqui a pouco a gente volta já no terceiro bloco do programa e é o último, hein? Você não pode perder, porque aí a gente vai dar as dicas todas de onde é que tem cartaz, né? E também do espetáculo de teatro, tá bom? Valeu demais. Intervalo, a gente volta em instantes.